Alô, 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 alô. Alô, alô. Tá, o som tá perfeito. Tá, o som tá perfeito. Pronto, agora pra parar de retorno eu vou parar de assistir. Achar uma musiquinha aqui pra gente. E rapidinho a gente começa. Cara, tá, essa música tá boa. Só não sei se vai tá alto. Deixa eu só conferir de novo na live. Tá, testando, testando. 1, 2, 3. Alô, som. E. Tá, testando, testando. 3. Alô, som. Tá tranquilo o som da voz, o som da música. Então, perdão, mano, senti vontade de espirrar, mas não saiu nada. Enrolei um pouco porque eu tava cortando o cabelo, tomando um banho. Eu acabei de atrapalhar meu cabelo. Foda-se. Ia atrapalhar de qualquer forma, tá molhado. Hoje a gente vai estar tomando Guarapá. Sem café mais uma vez. Enfim. O som pra mim parece estar alto, mas eu sei que não tá. Então vamos continuar de onde a gente parou. E perdão pelo atraso. E eu queria deixar avisado que terça-feira vai começar às 10 horas. Porque terça-feira eu tenho uma reunião das 9 às 10. Isso, no caso, provavelmente vai ser toda terça. Então, terça-feira começa às 10 horas. A gente tinha parado na página 28. Estradas secundárias para atenção. Então vamos lá. Estradas secundárias para atenção. Só um segundo. É empolgante e preocupante, dependendo se você está jogando no ataque ou na defesa. Reconhecer que esses resultados persuasivos podem vir de técnicas de mudança da atenção, tão sutis a ponto de não serem reconhecidas como agentes da mudança. Vejamos 3 exemplos de como os comunicadores usam tais técnicas sutis com grandes efeitos.
Cara, essa música tá realmente atrapalhando. Assim eu acho melhor. Assim eu posso ouvir minha voz. E da live não mudou muito, então tranquilo. É... Primeira técnica sutil. Controlar o fundo. Pô, eu tinha lido isso. Do Mendel e Johnson. Assim, a gente tinha parado aqui, exatamente aqui. Um estudo constatou que as notas de leitura de alunos de uma escola primária de Nova York eram significantemente mais baixas se as turmas se situassem perto dos elevados do metrô superfície, cujos trens passavam ruidosamente a cada 4 e 5 minutos. Quando os pesquisadores, munidos de suas descobertas, pressionaram as autoridades do sistema de trânsito de Nova York, os membros do Conselho de Educação a instalarem materiais isolantes do ruído nos trilhos e nas salas de aulas, as notas dos alunos voltaram a subir. Resultados semelhantes foram verificados com crianças perto de rotas de voo de aeronaves, quando a cidade de Munique, na Alemanha, transferiu seu aeroporto. A memória e as notas de leitura das crianças perto do novo aeroporto despencaram, enquanto a das crianças perto do antigo. Tá foda. Só um segundo. Tava arrumando aqui a cam. Enfim, as salas de aulas perto de muito ruído tiram o foco das crianças e assim as notas são menores que das outras salas que estão em silêncio. Então, o foco é sim tirado com os contratempos que tem do ambiente. Por exemplo, minha cidade é praticamente inteira ao redor de uma rodovia. E daí, minha escola ficava em frente a uma estrada na qual tinha tráfego o tempo inteiro, porque é uma única rodovia que atravessa a cidade toda. A gente podia ouvir os carros o tempo inteiro. Talvez isso tenha influenciado na nota da criançada? Talvez. Daí tinha que ver, né, como que ficaria sem esse tráfego. Talvez se as crianças estudassem na parte da noite para ter um teste. Desse modo, pais de crianças cujas escolas ou casas estão expostas a ruídos intermitentes ou de automóveis, trens ou aviões devem insistir na implementação de soluções que abafem esses ruídos. Empregadores, pelo bem dos seus funcionários e dos seus próprios resultados financeiros, deveriam fazer o mesmo. Professores precisam considerar o efeito potencial negativo e distrativo de outro tipo de estímulo de fundo, além do criado por eles, sobre o aprendizado e desempenho dos jovens alunos. Salas de aulas com paredes muito decoradas, exibindo um monte de cartazes, mapas, trabalhos e artes, reduzem as notas nas provas de ciências
de crianças pequenas. Está claro que a informação de fundo pode tanto orientar como desviar o foco da atenção. Quem procura influenciar com eficácia deve administrar essas informações com sabedoria. De fato, cara, até hoje, quando eu era criança, quando a minha sala, quando chegava a época de colar cartaz, colar alfabeto, desenho, gravura, essas coisas na parede, eu ficava o tempo inteiro olhando para os desenhos, principalmente. E lendo o que estava na parede, perdendo total foco da aula. Não que fizesse muita falta, mas ainda assim era uma coisa que distraía. Hoje em dia, quando eu fui tirar a carta, na autoescola tinha todos os sinais, tanto de trânsito quanto as placas, e ficavam colados uns cartazes gigantes, assim, nas paredes. E daí atrapalhava muito também no foco. Tipo, raramente a gente tinha aula com o professor na autoescola, mas todas as vezes que tinha, eu ficava mais focado nos cartazes, lendo as placas, as sinalizações e tal, do que na aula do professor. Não que eu não aprendesse. Cada um tem seu modo de aprender, mas que tira o foco, de fato tira. Convite à avaliação favorável. Embora os comunicadores possam usar técnicas que atraiam a atenção para ampliar a suposta importância de uma característica ou questão, nem sempre convém fazê-lo. Aplicam-se aqui as observações de Bernard Cohen sobre a cobertura da imprensa. Ela não informa tanto as pessoas o que pensar, e sim sobre o que deve pensar. Qualquer prática que atraia a atenção para uma ideia terá sucesso. Somente quando a ideia tiver mérito. Se os argumentos e indícios que a respaldam são vistos como destituídos de valor por um público, a atenção dirigida para a má ideia não a tornará mais persuasiva. E o tiro pode acabar saindo pela culatra. Afinal, se as pessoas passaram a ver uma ideia como mais importante para elas do que antes, devem então estar mais propensas a se oporem a ela caso seja ruim. De fato, muitas pesquisas demonstram que, quanto mais atenção as pessoas dedicam a algo, mais extremas, polarizadas são suas opiniões sobre aquilo. Assim, as táticas para capturar a atenção não fornecem nenhuma panaceia para os aspirantes a persuasores. Ou seja, as coisas que podem ajudar também podem atrapalhar. Por exemplo, se o seu negócio não é tão bom assim, chamar muita atenção para ele acaba sendo ruim, porque vai criar muito mais público, muito mais crítico, muito mais gente avaliando, e a avaliação pode ser ruim. Então, é melhor você se afastar dos holofotes, ganhar atenção de outra forma, sem criar muito alvoroço, fazer muito barulho, muito ruído para ganhar o foco. E as coisas também que chamam muita atenção, eu tinha pensado. Ah, sim. E eu tinha pensado aqui que todas as coisas são interessantes para alguém, para algum público, independente do que seja. O importante é se ganhar atenção. Por mais que possa parecer ridícula a ideia, ridículo o pensamento, vai ter alguém que compartilha dele. Então, o foco é ganhar atenção para que esse alguém possa chamar mais atenção ainda para mais e mais pessoas, assim aumentando o público. Mesmo assim, se você tem uma boa causa, existem certas áreas em que essas táticas darão aos seus apelos persuasivos um impulso especial. Uma dessas áreas é em um campo de fortes concorrentes. Nos negócios modernos, cada vez mais difícil sobrepujar seus rivais. Avanços facilmente copiados em tecnologias de desenvolvimento, técnicas de produção e métodos de negócio tornam difícil
a uma empresa distinguir entre a essência do que oferece. Água engarrafada, gasolina, seguros, viagens aéreas, serviços bancários, maquinário industrial e aquilo que outros concorrentes conseguem fornecer. Para lidar com o problema, formas alternativas de se destacar precisam ser experimentadas. Varejistas podem estabelecer locais convenientes. Atacadistas podem pôr em campo grandes equipes de vendas. Fabricantes talvez concedam garantias estendidas. Prestadores de serviços disponibilizam amplas unidades de suporte ao cliente. E todas essas soluções têm um lado negativo. Esses meios de diferenciação são altamente dispendiosos e o custo pode ser alto demais para muitas organizações. Ou seja, caso você está num campo de batalha onde tenha muitos rivais, você tem que se sobressair sobre eles. Então você vai ter que usar umas táticas diferentes das demais, do comum. E ao usar dessas táticas, o custo pode ser muito alto, pode gastar muito tempo, pode gastar muito esforço. Muitas marcas não vão estar dispostas a isso, mas se você conseguir otimizar cada vez mais essas técnicas de diferenciamento e chegar a ser o melhor deles com mais eficiência e mais rapidez, menos custo, então você de fato vai ter a liderança. Será que a resolução do dilema está em encontrar uma forma acessível de desviar a atenção para um produto, serviço ou ideia específica? Bem, sim, desde que o item realçado seja bom, com boas avaliações dos clientes, talvez. Crucial aqui seria fazer com que os observadores concentrassem sua atenção naquela coisa boa, não nas opções igualmente boas dos concorrentes. Então, seus aspectos favoráveis ganhariam tanta validação quanto a importância do escrutínio. Então o lance é de fato você se diferenciar a ponto de tirar o foco de todos os rivais, deixar eles numa neblina que ninguém mais vai enxergar eles, porque você vai estar em foco. É ascensão quase. Gosto dessa palavra, você vai estar em ascensão. Então, seus aspectos favoráveis vão chamar cada vez mais atenção, fazendo com que também tire o foco dos seus aspectos negativos. É difícil, é um caminho longo, mas é possível. Muitas marcas hoje em dia se sobressaem sobre as outras, mesmo com milhões de aspectos negativos, tipo a Coca-Cola. Eu nem sei se eu posso falar da Coca-Cola. Agora já foi. 2 vezes. Garapa. Puro açúcar. Mas é mais saudável que Coca-Cola. Alguns dados já mostram que esses benefícios análogos podem produzir uma vantagem substancial para uma marca quando os consumidores se concentram nela isoladamente de seus concorrentes. Embora os dados tenham vindo de ambientes diferentes, shopping centers, campi universitários e sites, e tipos diferentes de produtos, câmeras, TVs de tela grande, videocassetes, os livros é antigo, beleza? Então os exemplos são antigos também, tipo câmeras, TVs de tela grande, não era tela plasma, era tela grande. Videocassete e sabões líquidos para roupas. Então isso tudo era novidade na época. Todos os resultados convergem para a mesma conclusão. Se você concordasse em participar de uma pesquisa de consumo sobre certo produto, talvez câmeras de 35mm, o pesquisador poderia melhorar as notas de qualquer marca forte, digamos, Canon, simplesmente pedindo que você avaliasse a qualidade das câmeras Canon.
mas sem impedir que avaliasse a qualidade de qualquer de seus grandes concorrentes, como Nikon, Olympus, Pentax e Minolta. Cara, essas marcas ainda existem? Pentax e Minolta? Olympus eu acho que eu já vi, mas Pentax e Minolta nem sabia da existência. Mais do que isso, sem perceber o motivo, é provável que sua intenção de comprar uma câmera Canon 35mm também aumentaria, bem como seu desejo de fazer a compra imediata, sem necessidade de pesquisar informações sobre marcas semelhantes. No entanto, todas essas vantagens para a Canon desapareceriam se lhe fosse pedido que avaliasse a qualidade de suas câmeras. Mas, antes de dar a nota a essas qualidades, pensasse na opção que Nikon, Olympus e Pentax e Minolta poderiam fornecer. Então, essas entrevistas, mais uma vez manipuladas pelo entrevistador, fazem com que marcas se sobressaiam. Dali, eles podem estar como? Fechadões, conchavados, para uma entrevista sobressair o nome de uma marca, de um produto, que seja de um negócio, simplesmente oferecendo aquele negócio como o único relevante da pesquisa, como o melhor da pesquisa, talvez. Uma Nikon tem tanta qualidade como a Canon? Há quem diga que não, e há usuários que digam que sim. Tudo vai do usuário que foi o que realmente vale. É o usuário que provou dos dois, que provou de ambas as marcas, que provou de ambas as fontes. Ele sim pode julgar o que é bom ou não é. Mas, como a gente vai saber quem de fato provou das duas? Então não acredite em pesquisas. Faça você mesmo suas pesquisas. E sem uma opinião arbitrária. Ah, e mais uma coisa. É dessa forma que se faz os merchants com famosos ou influencers. Se paga influencer para falar bem da marca, porque o influencer ele tem muitos fãs, muita visibilidade na mídia. E a partir do momento que ele fala bem de uma marca, as pessoas passam a acreditar que ele usa dela, que ele usufrui da marca. Muitas vezes nem sequer gostando da marca. Muitas vezes o próprio influencer achando a marca ruim ou desconhecendo totalmente do produto, faz ali o merchan, vende milhões e milhões para a marca simplesmente por causa do seu nome, da sua influência e do peso da sua voz sobre o produto, do peso da sua opinião sobre tal produto ou tal marca. E assim o mundo gira. O mercado é montado, manipulado. Assim, para receber os benefícios da atenção focada, a chave é manter o foco unitário. Algumas pesquisas demonstram que o simples fato de se envolver em uma avaliação de um só canal, de uma dentre várias redes de hotéis e restaurantes ou bens de consumo, e até instituições de caridade, pode automaticamente levar as pessoas a valorizarem mais a entidade focada e se tornarem mais dispostas a apoiá-la financeiramente. Ou seja, existem diversas e diversas e diversas campanhas beneficentes no mundo. Campanhas universitárias para ajudar estudantes, que seja campanhas para medicina, para ajudar hospitais e tudo mais. Porém, as únicas campanhas que de fato recebem um grande apoio, um apoio massivo, são as instituições que têm um marketing ali, conchavadão com a mídia, conchavadão com a grande mídia, que elas têm alcance para diversas pessoas de diversos patamares monetários ou patamares influentes que possa estar ali ajudando a instituição. O restante, só por Deus, mano. Que Deus os ajude.
Uma tática vem sendo empregada cada vez mais por diversas organizações. É pedir uma avaliação de seus produtos e serviços. Somente seus produtos e serviços. Como consumidor, sou frequentemente solicitado para dar nota ao desempenho de determinada empresa. De vez em quando sou solicitado por chamada telefônica ou mala direta, mas em geral é via e-mail. Às vezes devo avaliar uma experiência única, como uma recente estadia no hotel, compra online ou serviço de atendimento ao cliente. Periodicamente, a pergunta: como estamos nos saindo? Pede que eu avalie aspectos de uma parceria duradoura com a minha agência de viagens, empresa de serviços financeiros ou operadora telefônica. Os pedidos parecem inocentes e razoáveis, porque aparentemente, como tenho certeza de que de fato acontece, tem a equiescência não desse também. Peraí. Tem intenção de coletar informações que irão melhorar a qualidade de minhas transações comerciais. Mas eu me surpreenderia se minha equiescência não desse também aos solicitantes, especialmente aqueles bem avaliados, um bônus oculto. Minha atenção concentrada nas suas facetas mais favoráveis, sem atenção equivalente às facetas favoráveis de seus rivais mais capazes. Ou seja, ao pedir avaliação do produto, iFood, por exemplo, Airbnb e diversas outras, ao pedir avaliação ali só dos seus produtos, como estamos nos saindo, você muitas vezes, por ter sido bem atendido naquele momento, simplesmente por ir com a cara da empresa, porque já é uma empresa renomada, você fala, mesmo que você seja mal atendido, você fala, é tal empresa, né? Por exemplo, é o iFood, né, cara? Não, o iFood é mais complicado porque são diversos restaurantes diferentes. Mas Airbnb, você pensa, é uma grande empresa, cara. Eles erraram uma vez ou outra. Eles falharam aqui, mas são tão bons ali que eu acho que vale minha nota alta. Então você até acaba passando pano, simplesmente por ela estar simplesmente em foco, colocando somente o nome dela na pesquisa, sem um concorrente. Então isso facilita muito para melhorar a nota nas pesquisas das empresas. Na Google Play tem muito disso, avaliar o aplicativo, sem nem mesmo ter um concorrente. Eles não te dão opções de concorrente. Mas com certeza o típico tomador de decisões num alto cargo não decidiria por uma linha de ação importante sem avaliar todas as alternativas viáveis. E certamente não faria aquela escolha após avaliar apenas uma opção forte, certo? Errado e errado. Por dois motivos. Primeiro, uma análise completa de todos os caminhos legítimos para o sucesso consome tempo, exigindo adiamentos potencialmente longos para identificar, examinar e depois mapear cada um dos caminhos promissores. E tomadores de decisões em altos cargos não chegaram às suas posições por serem conhecidos como estorvos na organização. Ou seja, você nunca vai ver todos os caminhos. Demora, leva tempo. E você fica tão crítico a chegar a um certo ponto, você acaba não escolhendo nada. Porque você já viu tantos, cada um com seus fatores bons, seus fatores ruins. Nunca vai ter um perfeito. Um sempre vai poder se equiparar ao outro de certa forma. Você acaba não chegando a lugar nenhum. E perdeu muito tempo nisso. Segundo, para qualquer tomador de decisão, uma avaliação comparativa meticulosa de várias opções é difícil e cansativa, equivalente à tarefa do malabarista, de tentar manter vários objetos no ar ao mesmo tempo. A tendência resultante e compreensível é evitar ou abreviar um processo tão árduo, selecionando o primeiro candidato viável que se apresente. Essa tendência tem um nome estranho: satisfacing. Termo cunhado pelo economista vencedor do Prêmio Nobel Herbert Simon. Uma mistura das palavras em inglês satisfy
satisfazer e de ser suficiente. Essa combinação reflete dois objetivos simultâneos de alguém diante de uma decisão: tomar uma boa decisão e tomá-la com agilidade. O que, de acordo com Simon, em geral significa torná-la suficientemente boa. Embora num mundo ideal alguém fosse trabalhar e aguardar até que a solução ótima emergisse, no mundo real, de sobrecarga mental, recursos limitados e prazos curtos, soluções satisfatórias são a norma. Ou seja, foi o que eu falei. Se você parar para ficar avaliando todos os caminhos, você não vai chegar a lugar nenhum. Fica cada vez mais cansativo, porque todos os pontos ali podem se sobressair em algum aspecto e barrar outras marcas, os concorrentes. No entanto, você precisa de uma resposta rápida e satisfatória ao mesmo tempo. Então você escolhe a melhor opção que chegar primeiro. Por exemplo, Coca-Cola, Pepsi, Quat. Quat não é Coca, né? Acho que não tem mais, só as duas. Mas entre Coca-Cola e Pepsi, todo mundo vai na Coca-Cola. Por quê? É a mais queridinha, a mais reconhecida, a mais famosa. Apesar de muitos pesares, eu prefiro Pepsi. Porém, eu não bebo quase nenhuma. Mas a resposta que primeiro vem em mente quando se fala de Coca é Coca-Cola. Mas mesmo em linhas de ação selecionadas dessa maneira, não devemos permitir as vantagens injustas de um tipo diferente de avaliação unitária. Aquela que enfoca somente os aspectos positivos, na empolgação de uma oportunidade iminente. Os tomadores de decisões cometem o erro de se concentrar no que uma estratégia poderia fazer para eles, se bem-sucedida, mas não se concentram suficientemente no que poderia fazer contra eles se fracassasse. Para combater esse super otimismo potencialmente prejudicial, é preciso dedicar tempo, de forma sistemática, e abordar algumas questões que não costumam surgir por si mesmas. Quais acontecimentos futuros poderiam fazer com esse plano se esse plano desse errado? E o que aconteceria conosco se desse errado? Cientistas que estudam o processo de tomada de decisão e analisaram essa tática de avaliar o oposto acharam-na fácil de implementar e extraordinariamente eficaz em libertar de alguns viés os julgamentos. Os benefícios para a organização que busca se livrar desta e de outras distorções na tomada de decisão podem ser consideráveis. Um estudo com mais de 1.000 empresas descobriu que aquelas que usavam esses processos sensatos em suas decisões tiveram um retorno de investimento 5 a 7% maior do que as empresas que não usavam tais abordagens. Ou seja, o simples fato delas pararem para questionar o que estava em jogo caso não desse certo a estratégia, caso não fosse boa a opção, caso eles estivessem fazendo a escolha errada, o que aconteceria? Mas daí entra de novo naquele dilema. Se eu perder muito tempo avaliando, eu não vou escolher nada. Então é uma linha muito tênue da escolha. Admiráveis são os profissionais que têm facilidade na tomada de decisão rápida e eficaz. Mudar a tarefa à mão. Em 20 de março de 2003, o presidente George Bush ordenou uma invasão do Iraque por forças lideradas pelos Estados Unidos. Após uma série de rápidos ataques militares que esmagaram o governo de Saddam Hussein, a iniciativa resultou em uma jornada longa, angustiante e brutal, que custou caro aos Estados Unidos em sangue, dinheiro, prestígio e influência global. A justificativa inicial do governo Bush para a guerra
livrar a região do arsenal de Saddam Hussein de armas de destruição em massa. Foi desmascarada. As armas nunca apareceram. E foi revisada uma regularidade para incorporar propósitos novos, como eliminar os abusos humanitários de Saddam, acabar com o apoio do Iraque à Al-Qaeda, salvaguardar os suprimentos de petróleo do mundo e criar uma bularte da democracia no Oriente Médio. Ou seja, o filho da puta do Bush só queria saber do petróleo, porque o Iraque tinha o petróleo e os Estados Unidos vê petróleo. Ó. Petróleo. Fica louco, mano. No entanto, o governo desviou a atenção desses motivos questionáveis e cambiantes por meio de um engenhoso programa de mídia, cujo efeito foi afastar o olhar do público da justificativa mais ampla da guerra e direcioná-lo para o dia a dia do conflito. Esse resultado foi primorosamente obtido mudando a tarefa que os representantes das agências de notícia mais importantes do mundo haviam fixado para si na cobertura da guerra. Programa de correspondentes incorporados. As tropas da guerra no Iraque foi o produto de uma decisão conjunta de autoridades americanas, chefes das grandes agências de mídias, de colocarem jornalistas dentro das suas unidades de combate, para comerem mesmo, cara, para comerem, dormirem e viajarem com elas. No decorrer das operações militares, embora o número exato varie dependendo da fonte, falei errado. Embora o número exato varie dependendo da fonte, no auge do programa, entre 600 e 700 representantes da mídia tiveram o tipo de acesso às hostilidades que lhes havia sido negado pelos tomadores de decisões americanos na Guerra de Golfo de 1991 e nas operações militares anteriores no Afeganistão. Em parte como um meio de garantir a segurança de todos os envolvidos e em parte como a jogada de relações públicas, as Forças Armadas Americanas desenvolveram uma ideia para o programa sob a direção de funcionários de assuntos públicos do governo Bush, no Departamento de Defesa. Para os chefes da mídia, as vantagens do programa eram óbvias e empolgantes. Com seu pessoal agindo junto às tropas em quase todos os sentidos, seriam capazes de transmitir ao público a experiência de combate com níveis de detalhe quase nunca vistos. A perspectiva... Cara, então eles, botavam o jornal direto na guerra, que bizarro. A perspectiva de vídeos visceralmente envolventes, fotografias vívidas e relatos instigantes em primeira pessoa oferecia a realização de um sonho para organizações de mídia que haviam penado sob as restrições de informações das campanhas militares anteriores. Então, o jornalismo ele tinha sido barrado de falar, de mostrar muita coisa sobre a guerra, de ir a fundo no assunto. Mas quando os Estados Unidos teve essa ideia para mascarar a ganância deles, a mídia aplaudiu de pé, gostou muito, deu todo o apoio, porque daí eles estavam sendo liberados para falar sobre a guerra diretamente, a fundo, mostrar o terror da guerra. E o humano gosta de ver tragédia, cara, então é óbvio que ia dar muito bom esses programas, então pra mídia era o Dream do Dream, top. E então eles simplesmente jogaram o jogo das Américas, Estados Unidos. Além da janela para a realidade da instituição militar, a convivência com as Forças Armadas permitiria aos correspondentes de guerra acesso especial aos próprios soldados, e, assim, as circunstâncias pessoais daqueles homens e mulheres, matérias de interesse humano, também são altamente cobiçadas pela mídia noticiosa
pelo poder de atrair o público. Ou seja, desgraça atrai a humanidade. A humanidade gosta de ver merda, cara. Gosta de ver tragédia. De ver o próximo se fudendo. Então, programação perfeita. 40 minutos de live, hein? Um estudo constatou que repórteres incorporados conseguiam incluir tais elementos de interesse humano em mais de um terço das suas matérias, enquanto repórteres não incorporados só conseguiam fazê-lo em 1% das suas. Caralho, então tipo, os repórteres infiltrados conseguiam colocar os interesses humanos, que seja a degradação da guerra, em mais ou menos uns 35%. 32%, 33% das matérias. Já os que não estavam incorporados nas guerras não conseguiam 1%, cara. Porque, tipo, era tudo muito superficial que eles conseguiam fora dessa guerra. Olha a diferença, cara. Olha o quanto o humano gosta de ver tragédia. Para as autoridades americanas, as vantagens do programa... Por isso que o Datena é brabo, tá ligado? Todo mundo gosta de ver o Datena. É só carnificina, velho. Para as autoridades americanas, as vantagens do programa eram outras. É, né? Barrar o interesse seus no petróleo. Mas não menos tentadores. Primeiro, sobre as asas protetoras de... Primeiro, sobre as asas de protetores armados, os riscos para o pessoal da mídia no Iraque podiam ser reduzidos significativamente. A possibilidade de centenas de repórteres e afim tentarem encontrar na zona de guerra matérias que viessem a ser manchetes e, em vez disso, acabarem como reféns, mortos ou feridos, era uma dor de cabeça que as Forças Armadas queriam evitar. Além disso, as observações pessoais de jornalistas do mundo inteiro, cerca de 40% das vagas incorporadas foram para as agências de notícia fora dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ficou com 60%, o restante dos 40% se dividiu para o mundo, das vagas das matérias incorporadas na guerra. Forneciam aos militares um tipo valioso de proteção contra riscos de possíveis notícias falsas sobre a guerra vindas dos governos de Saddam, como explicou o secretário adjunto da Defesa para Assuntos Públicos, Brian Hitchman. Mentira, é Brian Whiteman. Repórteres incorporados estariam em posição direta de solapar a credibilidade do que o Ministério da Defesa iraquiano poderia divulgar. Houve ainda um terceiro benefício bem maior para as Forças Armadas. Graças à grande atração dos chefes da mídia pela ideia de um programa de correspondentes incorporados, eles fizeram concessões que inclinaram a cobertura mais favoravelmente às Forças Armadas, que foram autorizadas a desempenhar um papel no treinamento, na seleção e na admissão de repórteres. Os repórteres eram treinados para participar do bagulho. Bem como examinar seus textos antes da publicação. Então, olha, eles manipulavam até a matéria. E não, jamais seria manipulado. Eles estavam lá vivendo aquilo. É óbvio que vai ser manipulado, é notícia. Toda notícia do mundo vai ser manipulada. Em uma conferência acadêmica, um ano após a invasão, perguntaram ao coronel Rick Long, chefe de relações com mídia do Corpo de Fuzileiros Americanos, por que as Forças Armadas defendiam o programa. Sua resposta não poderia ter sido mais direta. Francamente, nosso papel é vencer a guerra. Parte dela é a guerra das informações. Portanto, vamos tentar dominar o ambiente da informação.
No geral, ficamos bem satisfeitos com o resultado. É, bem sutil ali, militar sempre sendo sutil. O cara mandou na alta porque que era favorável ao noticiário da guerra, porque uma das guerras que eles tinham que vencer era a guerra da informação. E assim que foi permitido ter matéria incorporada junto com a guerra, eles poderiam vencer essa guerra manipulando. O Coronel Long e seus colegas tinham toda a razão de estarem satisfeitos. Pesquisas analisando as matérias vindas do Iraque na época detectaram uma inclinação mais positiva para as Forças Armadas naquelas escritas por correspondentes incorporados. Cara, isso é tão foda, mexe tanto com o psicológico que tipo o Iraque, não sei qual que foi a situação real, mas imagina, coloca assim, supondo, uma pura e simples suposição, que o Iraque estivesse vencendo, e daí, deixa eu botar mais música, e daí, por causa dessas notícias que foram implementadas, notícias incorporadas, o Iraque começa a ter uma enxurrada de bad vibe, de notícia ruim sobre os seus exércitos, sobre que eles estavam começando a perder, que os Estados Unidos estava na vantagem e tudo mais. E isso foi desmotivando os soldados cada vez mais, porque é o psicológico que está mexendo. Se um perdeu, o restante pode perder. Se a tropa de frente perdeu, a tropa da retaguarda tem que ficar o dobro de atenta. Então isso devia ser de um estresse tão grande, cara. Isso é muito complicado, mano. Houve ainda um terceiro benefício, bem maior para as Forças Armadas. Graças à grande atração dos chefes da mídia pela ideia de programa de correspondentes incorporados, eles fizeram concessões que inclinaram a cobertura mais favoravelmente às Forças Armadas e foram autorizadas a desempenhar papel no treinamento. Eu acabei de ler isso. Perdão. Mas essa disparidade no tom foi modesta se comparada com outra diferença entre relatos de jornalistas incorporados ou não. Foi uma diferença que serviu aos propósitos do governo Bush, mais do que aos militares na linha de frente. Relatos de correspondentes incorporados concentravam-se quase inteiramente nas tropas, suas atividades diárias, comida, roupa e suprimentos, os preparativos para as batalhas, as táticas empregadas e a bravura exibida em combate. De fato, 93% das matérias submetidas por jornalistas incorporados vinham da perspectiva dos soldados, em comparação com menos da metade daquelas dos seus colegas não incorporados. E porque as Forças Armadas quase sempre fizeram um bom serviço ao alimentar, vestir, suprir e treinar os soldados que agiram quase sempre com eficiência e coragem, elas tinham argumentos convincentes para exibir aqueles que podiam relatá-los em primeira mão. Cara, 50 minutos de live. Vou terminar essa página. Deixa eu ver se o outro título tá próximo. Ah, tem mais 2 páginas, eu vou terminar. No entanto, algo crucial se perdeu naquela cobertura aprofundada, porém limitada. Os jornalistas incorporados, cujas reportagens receberam espantosos 71% do espaço da cobertura da guerra nas primeiras páginas durante o conflito, não abordavam de modo relevante as questões políticas mais amplas envolvidas, como as justificativas para a guerra. Por exemplo, a ausência de armas de destruição em massa foi mencionada em apenas 2% das matérias, ou o impacto das operações sobre o prestígio e o poder dos Estados Unidos no exterior. Como poderíamos esperar algo diferente? Seus entusiastas superiores os escalaram para cobrir o que uma análise denominou as minuciosas as minúcias dos conflitos. Ou seja, mano, as matérias incorporadas tomaram conta de todos os jornais, porque parecia algo mais real.
dava a impressão de ser algo mais real, porque eles estavam ali. Apesar de ser manipulado, era verdadeiro o suficiente as gravações. Mas eles esquecem do fato de que a guerra não é só bala, porrada, bomba, tiro, vencer ou ganhar. Tem toda a política por trás, o porquê da guerra, o porquê de se resolver o conflito sem guerra, os acordos que podem ser feitos, o que está em jogo, o que está na mesa para fechar acordo, o que esses acordos envolvem. Tem tanta coisa que foi deixado de lado simplesmente pela ação que passava essas matérias incorporadas. Então o restante que não era incorporado, que tinha espaço para falar do que estava fora da guerra, porque era a visão deles, eles só tinham a visão de fora da guerra porque eles não estavam lá. Então qual a visão de fora da guerra? O que está em jogo? O que pode ser acordado? O que a gente pode fazer para melhorar a situação durante a guerra? Isso foi deixado de lado e é muito importante, tá ligado? Muito importante. Tudo bem que isso não vai ganhar a guerra, mas isso vai ganhar consciência para próximas, futuras guerras, ou para a própria guerra ali acabar numa tomada de consciência em massa. Então essa manipulação do Bush foi um bagulho muito canalha. Tipo, foi muito bem pensado, mas muito canalha. E esse livro, já começou o livro dizendo sobre a ética, tá ligado? A ética das escolhas, a ética da persuasão. E o Bush aparentemente não tinha. Óbvio que não. Ele é americano. Com todo respeito, chefes. E isso tomava todo o seu tempo, energia e consideração, tá? De volta aos Estados Unidos, após deixarem suas unidades de combate, muitos dos incorporados tiveram a chance de refletir sobre o ponto de vista restrito que a sua missão havia criado. Mas enquanto estavam em campo, seu foco incessante nos soldados e na vida militar definiu a agenda da mídia para o conflito. Após uma ampla análise de artigos publicados na época, os analistas de notícias e sociólogos. O analista de notícias e sociólogo Andrew Lindner descreveu o resultado de forma incisiva. Não apenas a reportagem incorporada representou a maioria da imprensa disponível total, como descreveu o resultado de forma como dominou a atenção pública. Desse modo, com a maior parte das matérias de guerra de primeira página, nunca abordando as causas da luta, mas os protagonistas em suas ações. A mensagem da mídia predominante para o público era evidente. Você deve prestar atenção na condução da guerra, não na sua racionalidade. Cara, é exatamente o que eu falei antes de ler esse parágrafo. E aí, Cacau, bom dia, boa noite. Já tá quase acabando a live, mas boa noite, Cacau. Cara, foi exatamente o que eu falei antes de ler o parágrafo. À medida que eles colocavam cada vez mais em foco o que se sucedia da guerra, dia após dia, no meio da guerra, enquanto estava o jornalismo incorporado, eles esqueciam o que tinha por trás da guerra, os motivos, o que estava em jogo, o que podia ser feito de acordo para acabar com a guerra, o que podia aliviar a tensão entre as nações, o que podia deixar as nações mais abertas a acordos para encerrar com tudo. Ou seja, a guerra pode ter sido muito mais cruel, ter durado muito mais tempo e ter instigado mais guerra simplesmente pelo fato do Bush ter decidido esconder os motivos do qual ele tinha iniciado a guerra, que era o petróleo. Uma conclusão das pesquisas abordadas nesse capítulo é que questões que ganham atenção também ganham suposta importância. Algumas dessas mesmas pesquisas demonstram que, se as pessoas não dirigirem sua atenção a um tema, elas presumem que ele deve ser de relativamente pouca importância. Com essas tendências humanas básicas em mente, pense nas implicações do programa de correspondentes incorporados para a opinião pública americana em relação à invasão ao Iraque.
Os despachos dos jornalistas no programa correspondente continham os tipos de conteúdo: relatos vívidos em uma primeira mão de batalha e história de interesse humano, e emocionalmente carregadas de combates que a mídia adora divulgar e o público não se cansa de consumir. É o que eu falei. O humano gosta de ver degradação, gosta de ver merda, gosta de ver o caos. Quanto mais caos, quanto mais degradação, humilhação, guerra, mais o humano tá satisfeito. Mais o humano tá como? Alimentado. Aquele conteúdo dominou a atenção pública e assim definiu quais fatores deviam ser considerados mais e menos importantes sobre a invasão, com aqueles ligados às ações individuais e resultados nos campos de batalha versus aqueles ligados às justificações iniciais e finalidades geopolíticas. Uma vez que fatores de combate na linha de frente representavam uma força fundamental de guerra, enquanto fatores estratégicos maiores representaram uma fraqueza primária, o efeito do programa dos repórteres incorporados foi conceder a importância central ao maior sucesso, não ao maior fracasso, da campanha iraquiana do governo Bush. A ilusão de foco garantiu isso. Não há nada que indique que essa cobertura tendenciosa fizesse parte do grande projeto para o programa por parte do governo e das autoridades militares, que parecem ter se interessado por ele, sobretudo para fins de guerra de informações tradicionais, como adquirir mais controle sobre a seleção, o treinamento e a expensão de jornalistas, bem como colocá-los em posições de testemunhas oculares, para se oporem a propagandas do inimigo. Da mesma forma, não há sinais de que os chefes da mídia que ajudaram a forjar o programa previam a amplitude dos seus benefícios de relações públicas para o governo Bush. Somente em retrospecto, depois que os resultados de análises de notícias vieram à tona em publicações acadêmicas, essa percepção começou a se formar. Ironicamente, então, o maior efeito de relações públicas do programa de correspondente incorporados parece ter sido um efeito colateral e oculto. Foi um subproduto inesperado de uma decisão de tornar molecular, em vez de macro, a tarefa dos jornalistas mais visíveis que cobriam a guerra. Agora, encaixando tudo isso no contexto de que você deve esmagar as marcas concorrentes a ponto delas perderem todo o foco, seja nas coisas boas ou ruins, foi o que o Bush fez com o Iraque. Ele colocando os jornalistas ali, ele conseguiu criar uma neblina sobre os pontos negativos da sua campanha, nos quais eram ganância, ele não explicava do porquê da invasão, os motivos que ele deu como porquê foram descobertos como falsos motivos, não existiam as armas que ele dizia que existiam. E quando foi colocado contra a parede, ele deu uma desculpa assim, foi só para matar tempo enquanto ele criava uma estratégia nova. E ele criou esse programa. Ao criar esse programa, o foco todo saiu do ponto negativo da sua campanha e foi para o ponto positivo. Nós devemos vencer a guerra. Olha nossos soldados em ação. Estamos ganhando. Nesse ponto, o Iraque, que ainda assim não tinha esses programas, porque 40% ficava para o restante do mundo, enquanto os Estados Unidos tinham 60% disso, das notícias incorporadas. Então vai ficar para a próxima, que deu 1 hora. Enfim. Espero que vocês tenham entendido, porque foi meio óbvio o que o Bush fez. Ele apagou o Iraque. E a gente continua isso na próxima live, que já vai entrar no próximo capítulo. O que é focal é casual. Até lá, então.
Grande abraço.